vencendo o pecado que me afasta da presença de Deus. Na semana passada, terminando o ano, nós falamos sobre vencendo os desafios da vida cristã. Vencendo os desafios que nós encontramos pela frente. Tem escolinha lá, se quiser levar o neném para lá, tá? Fique à vontade. Nós estamos também pretendendo colocar coisas lá na escolinha infantil, exatamente para atrair segurança. Vou comprar uma piscina de bolinhas, escorregador, fazer um mini playground. Aí a criançada vai ter mais interesse de estar lá, né? Então, na semana passada nós falamos sobre vencendo os desafios da vida cristã. Hoje nós vamos falar também sobre um grande desafio que nós temos a vencer. Vencer o pecado que nos afasta da presença de Deus. Quantas vezes, talvez você já experimentou isso, você está muito bem com Deus, as coisas estão fluindo maravilhosamente bem, você faz de tudo para agradar a Deus, porque quem não quer ser amigo de Deus? Quantos querem aqui ser amigo de Deus? Olha, ter crédito com Deus, você falar com Deus, nem imaginar que Deus já está realizando, você pensou que Deus já está fazendo. Sabe aqueles momentos que você está jóia com Deus, você está bem mesmo, você está legal, você está numa boa com Deus? Que bom seria se a nossa vida permanecesse sempre assim. Mas tem algumas coisinhas que aparentemente são pequenas, que vão nos afastando dessa presença de Deus. Olha, tem uma coisa, Deus ele não se afasta de nós, nunca. Deus nunca vai se afastar de nós. Mas tem uma coisa, nós acabamos nos afastando da presença de Deus. Olha, é tão bom quando nós lemos no Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Você está bem com Deus, você está na presença de Deus, o anjo do Senhor está ali lado a lado com você, te guardando do mal, te livrando do mal e dando tantas bênçãos. O Senhor está com você. Mas quando nós nos afastamos da presença de Deus, parece que tudo escurece, parece que as coisas começam a não dar certo, parece que os inimigos vêm e nos vencem, parece que tudo vem contra nós e acaba ganhando êxito na luta contra nós que nós travamos. Queridos, essa semana nós temos um coqueiro aí no quintal da igreja, né? E no começo até que ele dava frutos. Eu tirei alguns cocos, bebendo uma água de coco dele. Só que eu tenho uma que não está dando mais coco. Aí outro dia minha sogra estava aí e falou: é por causa dessas folhinhas que criam em volta dele. Sabe aquela trepadeirinhazinha, aquela erazinha, tipo de uma era que vai crescendo, enrolando na água, que vai enrolando. Parece até bonitinho, eu achava bonito. Mas ela com mais vezes, isso aí estraga, tira a força da árvore. É como, não sei como é que chama aquela planta, é como se fosse ela estivesse absorvendo a vitamina do pé de coqueiro. É uma parasita, é tão bonitinha, mas é uma parasita. Aí eu falei, deixa comigo, peguei uma escada, subi até o topo e fui tirando aquelas parasitazinhas em volta do coqueiro. Vai enrolando, de baixo até em cima. E quantas eu tirei? Agora parece que ele já está até respirando mais aliviado, porque aquilo estava sufocando ele. Na nossa vida é a mesma coisa, queridos. Quantas coisinhas nós julgamos pequenas, até bonitinhas, sem perigo, mas de repente essas coisinhas pequenas parece que vão nos sufocando na nossa vida cristã, parece que vão tirando a nossa força, parece que vão minando a nossa energia. Daqui a pouco, olha, não temos mais vontade de orar a Deus, meditar na palavra dele, não temos mais vontade de estar aqui na casa de oração, na comunhão com os irmãos, vamos nos afastando, aí só temos a perder com isso, porque na presença de Deus nós temos bênção, temos paz, temos alegria, temos tanta coisa boa, né? Nós pedimos a Deus e aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos concede, está tudo certo na nossa vida, flui maravilhosamente bem. Nós precisamos nos livrar
dessas pequenas parasitazinhas. E há um texto na Bíblia que eu separei aqui, está em Josué, livro de Josué, lá no capítulo de número 9. Esse texto, essa história ilustra muito bem aquilo que acontece conosco. E diz assim: e souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué, ao acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Ele respondeu: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Esse nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem. 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós o trataremos assim: vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhe fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha, carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda essa terra e que destruísse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem, mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade, para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Muito bem, você deve estar perguntando assim: que história é?
esquisita essa que o pastor está lendo? Eu vou explicar. Lembram na semana passada que nós falamos que havia um povo inimigo do povo de Israel, que era um povo filisteu? Era uma confederação de 5 cidades que sempre estavam lutando, guerreando contra Israel. E Deus mandou que Israel eliminasse aqueles povos da terra que ele iria ocupar. O que Deus deu para Israel? Deus deu uma terra para Israel propositalmente, porque aquela terra era habitada por um povo chamado cananeu, cruel. Eles já estavam cheirando mal as narinas de Deus. Deus estava enojado com o pecado daquele povo, porque até sacrifício de criança eles faziam sacrifício de crianças. Eles eram maus, cruéis, eles não tinham nenhuma piedade, e não havia como consertar aquele povo. Já era um costume de raiz. Então Deus falou: olha, vou dar essa terra para você, meu povo Israel. Vocês vão desapossar esses moradores dela, vão acabar com eles, sem dó. Era uma guerra. Numa guerra, um território a ser ocupado tem que ser vencido por um exército. E Deus mandou que Israel vencesse aqueles povos. Na semana passada nós falamos dos filisteus que guerreavam contra Israel. Hoje nós estamos falando de um outro povo, mas que também tinha a mesma raiz, os mesmos costumes, e que fazia parte desse povo que era inimigo do Senhor, os cananeus. Os mesmos cultos idolátricos, os mesmos costumes cruéis, fazer sacrifício de criança e tudo mais. E Deus mandou que Israel tirasse aquele povo da terra, vencesse aquele povo, destruísse, matasse-os. Israel assim fez com Jericó, derrotou a cidade de Jericó, derrotou a cidade de Ai. Só que havia um povo chamado Gibeonitas, que fazia parte do povo cananeu, que disse: olha, nós não vamos dar mole, porque se nós dermos moleza, Israel vai fazer conosco o mesmo que fez com esses outros povos. Vamos bolar um estratagema. Vamos fingir que nós não somos aqui da terra, que nós viemos de longe. Vamos colocar roupas rasgadas, vamos colocar na nossa bolsa pães embolorados, como se nós viéssemos de uma longa viagem. E quando eles perguntarem por nós, nós vamos dizer: olha, nós não somos dessa terra, nós viemos de longe e nós estamos pedindo por piedade, por clemência, que vocês nos deixem ficar aqui num pedacinho dessa terra. E assim o fizeram, e enganaram Josué direitinho. Era o próprio inimigo, o próprio vizinho deles, enganando-os, e eles fizeram uma aliança, uma forma dizendo: olha, nós não vamos mexer com vocês, nós vamos deixar vocês aqui. E aí tiveram que cumprir aquela aliança, cumprir aquele acordo, e não puderam mexer com os cananeus, tirar os cananeus dali daquela terra. Isto veio a ser uma pedra no sapato de Israel, porque Israel estava sempre tropeçando naquele povo, e acabaram até inclusive aderindo a alguns costumes que aquele povo pagão fazia, e eles não podiam expulsá-los dali. Que lição isso tem para a nossa vida, queridos? Na nossa vida, como eu falei daquela plantinha que acaba minando as forças do coqueiro, às vezes nós consentimos com pequenos hábitos, pequenos costumes, que acabam virando um vício, muitas vezes acabam se tornando um padrão na nossa vida, um costume que nós consideramos normal, mas que isso acaba tirando as nossas forças espirituais, isso acaba minando a nossa energia espiritual. Quer ver quais são essas coisas? Estão escritas em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 21, que diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É duro, hein? Essa última parte aí do versículo pega, hein? Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, eu vou ler na linguagem de hoje, porque é uma linguagem até mais fácil de entender. Se tem alguma palavra que não ficou bem entendida, alguma palavra que ficou obscura, a linguagem de hoje vai tirar essa dúvida. Vou ler novamente o versículo nessa linguagem. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas como essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Essas coisinhas que nós vemos aí, às vezes parecem pequenas. Ah, pastor, aí não está incluído matar, não está incluído roubar, não fala claramente adultério, que são as coisas que a gente classificamos como grandes pecados. Só que essas coisinhas pequenas que nós acabamos de ler, são as coisas que nos impedem de entrar no reino de Deus. E quantos não querem estar no reino de Deus? O reino de Deus é isso que nós já estamos vivenciando aqui na terra. Eu já estou no reino de Deus. Quem recebeu a Jesus no seu coração, resolveu mudar de vida, já está no reino de Deus, porque o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é paz, alegria no Espírito. E essa paz, essa alegria no Espírito, essa presença de Deus, vai continuar para sempre conosco eternamente. Vamos morrer, descansar, mas vamos viver como se fosse um sonho eterno. Isso é o reino de Deus em nossa vida. Nós já estamos vivendo nesse reino. Não temos medo da morte, não temos medo de nada, enfrentamos os desafios, temos força para viver, alegria, fé, nós temos entusiasmo, temos desejo de vencer na vida. Isso é o reino de Deus entre nós. Só que aqueles que consentem com essas coisinhas que nós acabamos de ler, acabam por deixar de desfrutar das coisas boas do reino de Deus na sua vida. Porque essas coisinhas, como uma plantinha parasita, vão minando a nossa força, vão tirando o nosso apetite pelas coisas espirituais. Daqui a pouco nós nos sentimos um peixe fora d'água, dentro do habitat divino, dentro do ambiente celestial, dentro do ambiente espiritual, nos sentimos fora d'água. E lá fora, vivendo nesse mundo, aí que o vazio pega, nos sentimos vazios. Nos sentimos sem nada por dentro. Nos sentimos como que se nenhum dos dois ambientes estivesse bom para nós. Olha, essas coisinhas pequenas são os cananeus que nós deixamos habitar conosco. Sabe aquela parábola do camelo que estava com frio, muito frio, no meio do deserto? E havia um beduíno, aqueles habitantes do deserto, que tinha sua tenda. Camelo, um belo dia, colocou o focinho na porta da tenda do beduíno. O beduíno ficou com dó, deixou, pode ficar, mas só o focinho aqui dentro. De repente, o camelo fez um pouquinho mais de força, como que querendo colocar também a sua cabeça para dentro da tenda. O beduíno com dó deixou o camelo colocar só a cabeça para dentro da tenda. Daqui a pouco o camelo ainda faz mais um pouquinho de força e
e tentou entrar com o seu corpo para dentro da tenda. O beduíno ficou com dó e falou: vou deixar esse pobre camelo que está com frio nesse deserto entrar dentro da minha tenda. E lá dentro da tenda, o camelo agora começa a fazer força, se agitar de um lado para o outro e acaba botando o beduíno para fora da tenda dele. Conclusão: às vezes nós deixamos coisinhas pequenas entrar na nossa vida, entrar no nosso coração, e essas coisas acabam por tirar de nós tudo aquilo que é paz, tudo aquilo que é alegria, tudo aquilo que é fé, tudo aquilo que é bondade, tudo aquilo que nós temos de bom. Esses pequenos cananeiros tiram da nossa vida e acabam até tirando o nosso lugar no reino de Deus. Queridos, não vamos consentir. Eu vou repetir mais uma vez e vou falar um pouquinho dessas coisas. Quais são essas coisas que nós consideramos pequenas, que acabam nos excluindo do reino de Deus ou da presença de Deus? Imoralidade sexual, impureza e ações indecentes. Imoralidade sexual é o sexo fora do padrão que Deus determinou. O padrão que Deus determinou para o sexo é somente, única e exclusivamente dentro do casamento, entre marido e mulher. Antes do casamento é imoralidade sexual, é fornicação. Fora do casamento com outro cônjuge, adultério. E todas essas coisas, a palavra de Deus diz que nos excluem do reino de Deus. Agora, se nós fôssemos analisar um pouco mais adiante sobre imoralidade sexual e impureza, não precisa falar. Tudo aquilo que você sabe, de repente toca lá dentro. Estou vendo isso aqui, mas não estou me sentindo bem. Eu acho que Deus não quer isso. Por exemplo, pouco falamos sobre isso. Pornografia. Está aí na internet, né? Em qualquer site que você entrar, você encontra de monte. Revistas, literatura, jornais. Nós vivemos num mundo que está cheio de apelo erótico, apelo sensual, apelo sexual. Às vezes você pode dizer, mas que mal tem? Eu não estou prejudicando ninguém, eu não estou afetando ninguém com isso, mas isso afeta a nossa vida de tal maneira que de repente você não tem mais prazer ou vontade de nenhuma atividade intelectual. Se você começar a deixar esse pequeno cananeiro entrar na sua vida, daqui a pouco só vai ter lugar para ele. É como um camelo, entra a pontinha, daqui a pouco só tem lugar para ele. Você só vai querer abrir o computador para ver isso, você só vai querer virar os canais da televisão para ver isso. Não vai haver mais espaço para atividade intelectual na tua vida, na tua mente, e muito menos atividade espiritual, porque isso vai minando as nossas forças. Isso faz mal para o casamento. Sabia? Recado para os maridos: gera até impotência, porque o marido às vezes só se estimula se estiver vendo um filmezinho erótico. Do contrário, ele brocha. Essa é a palavra. Acostuma, gente, acostuma. De tanto ele ter aquele estímulo erótico, chega uma hora que ele não consegue mais fazer o sexo naturalmente, porque não tem aquele estímulo. Crianças que começam desde cedo se acostumar na pornografia. Pais, cuidado, veja que seus filhos estão vendo na internet, na televisão, agora tem qualquer hora do dia. Se você comprar um pacote de TV a cabo, peça para excluir esses canais. Eu nunca tive esses canais em casa, canais de sexo livre, canais 24 horas de sexo. Não tem, você pode excluir. Uma vez eu cancelei o pacote da TV Itapema, porque antigamente você não tinha essa opção. Eles falaram, não tem como excluir. Eu falei, mas como? Eu tenho criança que fica em casa. Eles mexem no computador, eles são mais do que eu. De repente eles pegam um código lá, eles vão ter acesso a isso. Aí eu cancelei o pacote deles, falaram que não podia excluir de vez aqueles canais. Então,
Criança cresce viciada nisso, passa a adolescência viciada nisso. Nunca, se essa criança, esse adolescente não for liberto, ele nunca vai olhar para o sexo oposto com pureza. Ele sempre vai ver a mulher como um simples objeto de prazer, um simples objeto de desejo, e a mulher para o homem da mesma forma. Então nós temos que ter um cuidado, porque a nossa mente, o nosso coração, ele é facilmente cativado por essas coisas. E se nós não tomarmos a firme decisão, acabamos por consentir que esses pequenos hábitos, esses pequenos costumes entrem em nossa vida e acabem gerando vícios, que depois, para se libertar, é muito difícil mesmo. Então você sabe o que é uma imoralidade sexual. Você sabe até que ponto você pode ir no seu namoro. Você sabe até que ponto você é livre para fazê-lo. Toda vez que a sua consciência acusar, saiba que é o Espírito Santo que não está se agradando daquilo. Dê uma brecada, dê uma freada, tire esse cananeio da sua vida. Não deixe esse hábito acabar te escravizando. Fuja disso, fuja do pecado, porque se você consentir um pecado na sua vida, você acaba deixando de desfrutar do reino de Deus na sua vida. Então nós temos aí, olha, imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, ciumezinhos, que coisa tola, né? Queridos, é hora de crescer. Ter ciúme do amigo, do colega, da pessoa, porque aquele colega está com outra pessoa, está dando mais atenção. Isso é coisa de criança. Acessos de raiva, lançando fora a ira, ambição egoísta, só pensar ou querer para si mesmo, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Carnaval vem aí, cuidado, é um prato cheio de todas essas coisas. Eu costumo dizer que a igreja tem as suas piores baixas no final de ano e na festa de carnaval, porque infelizmente muitos acabam se contaminando por essas coisas que o mundo oferece e acabam perdendo o paladar para as coisas espirituais. Cuidado. Há uma história na Bíblia, por isso eu digo: não venda a sua herança, não perca o privilégio de ser participante das coisas de Deus, do reino de Deus. Primeiro livro de Reis, no capítulo 21, conta-nos a história de um homem chamado Nabote. Esse homem tinha uma vinha, e diz que algum tempo depois um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, no lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: Senhor, me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se, coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentados em frente dele, e façam com que ele
testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Queridos, o que essa história nos conta? Nos fala sobre inveja, ambição. Um homem chamado Nabote tinha uma bela vinha que produzia frutos. E o rei Acabe, que morava ao lado, ficou com inveja daquela vinha e falou a Nabote: "Tu quer me vender esse campo, essa plantação?" Nabote respondeu: "Não posso, é herança dos meus pais." E Nabote ficou chateado com aquilo e falou para a esposa dele, que era realmente uma bruxa, era uma mulher má, chamada Jezabel. Jezabel lhe aconselhou dizendo assim: "Olha, você é rei, você pode ter tudo o que você quiser. Por que você não bola uma estratégia para fazer com que Nabote seja acusado, condenado à morte por apedrejamento? É só você arrumar 2 falsas testemunhas que digam que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, ele vai ser digno de apedrejamento." Assim o fizeram. 2 homens acusaram Nabote e ele acabou sendo apedrejado até a morte, e o rei Acabe acabou tomando posse da vinha dele, mas pela força. Ele nunca vendeu a sua herança. Nós temos uma herança de Deus. Nós herdamos de Deus o reino dos céus, o reino dele. Nós recebemos por herança toda sorte de bênçãos, tudo o que o Senhor nos conquistou na cruz. Nós não cantamos? Tudo o que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então nós temos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, temperança, domínio próprio. Todas essas coisas são nossas. Essa paz, essa alegria que nós sentimos, a segurança, é tudo herança de Deus para nós. Faz parte do reino de Deus. E vez por outra, o inimigo das nossas almas quer que nós vendamos essa herança. Ele tem inveja de nós porque ele perdeu também o privilégio de fazer parte do reino de Deus. E ele quer nos tomar. Quando ele vê você alegre, ele vê você abençoado, ele vê você cheio de paz, ele vê você recebendo, ele quer tirar isso de você. E ele oferece coisas, oferece prazeres da carne, coisas que nos afastam da presença de Deus, coisas que nos tiram da presença de Deus. E se nós não tomamos cuidado, nós acabamos cedendo. Mas Nabote, ele resistiu. Ele resistiu. Diz que tem um bichinho chamado arminho. Ele tem a pluma muito branquinha, aveludada. E o arminho diz que ele não suja o seu pelo por nada. Os caçadores, sabendo disso, quando querem apanhar o arminho, eles enchem de graxa, de sujeira, a toca do bichinho. E quando ele vai entrar na sua toca, ele está sendo perseguido pelos caçadores, ele vai entrar na toca, ele vê que a porta dela, que é estreita, está cheia de graxa, ele não passa, ele prefere ser morto, mas ele não suja o seu pelo. Não se suje por coisas tão pequenas, banais, que acabam nos tirando da presença de Deus. São coisas enganadoras, são prazeres passageiros, efêmeros, que não conseguem preencher o nosso vazio. Para finalizar, olha gente querida, Hebreus 12, 1 a 3, um recado importante para nós. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão,
pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participamos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Que isso? Esse texto aí tem um grande alerta para a nossa vida. Em Provérbios 6, 16, 19, completamos assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Quais são as coisas que o Senhor mais detesta? Olhos altivos, a pessoa soberba, a pessoa que se acha melhor do que os outros, superior. Língua mentirosa, pessoa que fala mentira, ama mentira. Mãos que derramam sangue inocente, como fizeram com Nabote. Coração que traça planos perversos, pessoa que fica maquinando mal. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que espalha mentiras, é o que fizeram com Nabote, que nós lemos. E aquele que provoca discórdia ou desunião entre irmãos. São 7 coisas que Deus detesta. E aquele que as pratica não pode ser amigo de Deus, desfrutar das bênçãos de Deus. Queridos, Hebreus 12 nos dá um alerta para nós resistirmos e lutarmos contra o pecado, se nós quisermos ser participantes do reino de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar nesse momento, pedindo ao Pai que Ele nos dê a graça, a força, a perseverança para lutarmos contra todas essas coisas que nós acabamos de ver, coisas que às vezes a gente julga pequena, julgamos pequenas, julgamos sem importância, julgamos até inofensivas, achamos que não estamos fazendo mal a ninguém se praticarmos, mas na verdade essas coisas causam-nos um grande mal, nos afastam da presença de Deus, tiram o nosso paladar para as coisas espirituais, perdemos o gosto pelas coisas de Deus, até o prazer de estar na casa dele nós perdemos por causa dessas coisinhas. Isso vai minando a nossa vida espiritual, vai minando a nossa fé. Daqui a pouco nós nos afastamos completamente da presença de Deus, por nós mesmos nos excluímos do reino de Deus. Quando Deus, Ele quer-nos cada vez mais perto dEle. Quando Deus, Ele nunca desiste de nós, está sempre nos chamando para a presença dEle, para desfrutarmos de todas as coisas boas que a presença dEle produz na nossa vida.
Então que nesta noite nós possamos fazer um pacto, possamos fazer um concerto com o nosso Deus, dizer: olha Deus, eu quero excluir da minha vida essas coisas, mas eu por mim mesmo não tenho força. Eu peço que tu me dê força, eu peço que tu me ajude, eu peço que tu esteja me dando essa vontade de eliminar da minha vida essas coisas, e ao mesmo tempo me ajudando a eliminar da minha vida essas coisas, porque eu não quero ficar fora da tua presença, eu não quero estar excluído do reino de Deus, porque é o reino de Deus que essa paz, essa justiça, essa alegria do Espírito Santo precisa estar na minha vida. Eu quero viver essa paz a partir de então, eu quero viver essa alegria, eu quero viver, Senhor, tudo isso que o teu reino tem para a minha vida, não só na eternidade, mas a partir de já, a partir de agora. Eu quero estar no reino de Deus, eu quero fazer parte desse reino. E se é necessário excluir essas coisinhas, essas parasitas da minha vida, eu quero que tu comece a me dar força para me excluir a partir de agora, para que eu volte a sentir o sabor das coisas espirituais, para que eu volte a sentir o prazer, a alegria da vida cristã. Enquanto a equipe de louvor se prepara já, eu quero te dar uma oportunidade. Se você realmente sente que você não tem força por você mesmo para excluir qualquer um desses hábitos da sua vida, mas você deseja nessa noite uma libertação, eu quero que você dê um passo aqui à frente no altar, e nós vamos estar orando pela tua vida, nós vamos estar orando por você, para que Deus derrame uma graça tal sobre a tua vida, que a partir de que você venha experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. Ah, se meu povo me desse ouvido, diz o Senhor, eu os saciaria com o trigo mais fino e com o mel extraído da rocha. Eu de pronto lhe abateria todos os seus inimigos, e a sua paz seria como um rio. Deus quer te dar paz, Deus quer te dar alegria, Deus quer te dar prosperidade, porque essas coisas também amarram a vida da gente para que não prosperemos. Deus quer te dar tudo de bom, mas para isso você precisa estar inserido no reino dele, na presença dele. Se você se afastou da presença de Deus, é um momento também de você se achegar, de você fazer um novo pacto, uma nova aliança com Deus nessa noite. Você vai ser muito abençoado, eu declaro isso sobre a tua vida. Tua vida vai mudar a partir de hoje. Venha, dê um passo aqui. Eu quero orar por você e com você.
nessa noite de novo. Nasceu o Espírito, uma nova vida. Vem, eu quero orar com você. Deus vai te dar força para abandonar os velhos hábitos, os vícios, aquilo que te afasta da presença de Deus. Vem, dá um passo. Não tenha vergonha. Se humilhe, Deus vai te exaltar. Aquele que se humilha na presença de Deus, Deus o exalta, Deus o coloca em posições nunca antes imagináveis por Ele. Venha, receba nessa noite a restauração, receba nesta noite essa nova aliança que Deus faz com você, e através dessa aliança, Deus tem bênçãos para você no reino de Deus. Será cura, receba perdão, receba paz, receba proteção de tudo aquilo que é hábito pelo Senhor. Receba na sua vida renovação, restauração, o perdão, uma nova aliança, bênçãos espirituais, o reino de Deus. Receba nesta noite, em nome de Jesus. Receba nesta noite a restauração. Receba no Senhor nessa noite, em nome de Jesus, através dessa nova aliança com Deus, desse novo acordo. Receba tudo aquilo que o Senhor tem para te dar. Receba agora em nome de Jesus. Receba a palavra de Deus. Receba a filha amada de Deus. Toda sorte de bênçãos. Receba nesta noite. Receba nesta noite uma nova visão espiritual. Receba nesta noite tudo que o Senhor tem para te dar. Receba nesta noite. O Senhor renova a sua aliança com você. Para adorar, glorificar e exaltar o teu O santo. Senhor traz sobre você nova força espiritual. Pai, não diante dos homens e para provar nada para os homens, mas é
deixe esse pouco de força que é em você se esvair. Mesmo que você não venha à frente nessa noite, se apegue com Deus, faça uma aliança com Ele e diga que você quer ter forças para vencer tudo aquilo que tira você da presença dele. Ou você tira o pecado da vida, ou o pecado te tira da presença de Deus. Não tem como. Então trate seriamente com as ervas daninhas da nossa vida, com as parasitas da nossa vida, para que possamos desfrutar de todo o bem da vida cristã, de todo o bem do reino de Deus. Estamos chegando ao final desse culto maravilhoso. Eu quero que você, esta noite, medite nesse texto. Essa madrugada eu perdi o sono, aí eu fui meditar na Bíblia. Olha que versículo lindo que eu achei. Eu falei, eu vou separar para a hora da oferta. Olha que bonito, olha, gente. Ezequiel 44:30. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênçãos sobre as suas casas. Amém? O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênçãos sobre as suas casas. Amém? Olha, gente, interessante. Lá no Antigo Testamento, esse texto, Deus dava essa ordem ao povo para que eles trouxessem o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições. Essa parte vinha para os sacerdotes que trabalhavam no templo. Hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus continua pedindo o melhor. Sabe por quê? Ele deu o seu melhor para nós. Ele deu o seu Filho, Jesus. Amém? Mas pode ficar tranquilo, que a oferta que você trouxer aqui na frente não vai ficar para o sacerdote não, tá? É para a obra do Senhor mesmo. Quem esteve aqui na nossa Assembleia Anual viu tudo que é feito centavo por centavo do dinheiro da sua contribuição. E realmente aqui é diferente. Muitos lugares por aí o sacerdote só pede. Eu falei, eu tenho mania de doar as coisas. Eu já tive um carro, doei para a obra. Isso não é para tocar trombeta ou para dizer que eu sou melhor que ninguém. Já tive um apartamento, doei para a obra. Hoje eu não tenho nada. Só tenho um carro ano 2001, isso mesmo, que está conosco há 7 anos. Não troco de carro, não tenho imóvel nenhum, nosso nome, nada. Entendeu, gente? Então, e ajuda, a contribuição, não recebemos há meses, porque é tudo para a obra, gente. Então, até que eu poderia reivindicar, olha, a Bíblia está dizendo, traga aos sacerdotes, não digo, traga para a obra do Senhor, a obra do Senhor precisa. Amém? Nós precisamos que Deus nos dá de uma forma ou de outra. Deus supre maravilhosamente bem, nada nos falta, nada, tá bom? Então tudo aquilo que é básico para a sobrevivência, para nós passarmos até bem, temos. Amém? Então, pode ficar tranquilo, traga o seu dinheiro para a obra do Senhor. Você tem liberdade de pedir relatórios, o relatório que você quiser ver desde o primeiro mês de abertura da igreja, está à disposição. O pastor recebe ajuda? Recebe, mas quando dá, quando não dá, abre mão. Amém? E quando o pastor pode, ele doa para ajudar a obra. Então eu falei para os queridos que estavam aqui na nossa assembleia, olha, eu não quero nada na vida, a não ser um cantinho para mim passar os últimos dias da minha vida. Um cantinho. Pode ser um apartamentozinho popular, daquele do CDHU que eu tinha. Qualquer cantinho. É só isso
coisa que eu quero na vida, eu não quero ter grandes riquezas, eu não quero ter carro do ano, não quero ter nada. Tudo que eu puder, eu dou para obra. Eu só quero um cantinho e nada mais, tá bom? Então é justo a gente receber uma ajudazinha para a gente ter esse cantinho no fim da vida. Mas quando dá, quando não dá, nós não fazemos questão de nada. Eu tenho roupa para vestir, quanta roupa eu tenho? Tudo ganhado. Dificilmente eu compro roupa. Muita roupa. 90% das roupas que eu tenho é tudo doada, ganhada, recebida. Roupa de bazar, roupa usada. E eu fico feliz com isso. Eu sempre bem vestido e não gasto dinheiro com roupas, né? Então, bênção de Deus. Meus filhos estão todos trabalhando, todos empregados. Já estou ficando livre dessa incumbência. Tanto é que eles não estão nem aqui, estão trabalhando nessa hora. Pleno domingo, os dois estão trabalhando e a pequena nos ajuda na loja. Então, estou feliz, estou livre de encargos, de ter que gastar muito. Temos uma vida simples, tá bom? Mas traga ajuda, a obra precisa. Conseguimos adquirir aqui, agora precisamos pagar a escritura. Quase 20 mil, fiquei perplexo com valores. Precisamos fazer um fogo aí para poder isolar esse calor, usar esse ar-condicionado, colocar uma cortina de ar na porta, melhorarmos o nosso departamento infantil, equiparmos tudo ali. Então, tudo isso, ampliarmos esse salão para o fundo. Conversei com o Arnaldo essa semana, disse que não há colunas, viu, aqui no meio. Ele disse que é bom só colocar um arco assim, para reforçar nos cantos da parede. E beleza, aí está aprovado esse projeto, né? Então, gente, tudo isso vai, né? Então, se você puder, tiver uma contribuição, ajude, para que haja bênção sobre as suas casas, amém? O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições. Esse é o primeiro domingo, talvez seja a sua primeira contribuição, os seus primeiros frutos. Dê o melhor, para que haja bênção sobre as suas casas. Quando nós cantamos, amém?
a tua vida. Eu ia procurar aqui na Bíblia o referencial desse versículo para hoje, mas está em Gálatas 6. Agora não estou conseguindo ler aqui. Mas Gálatas capítulo 6, depois eu separo direitinho o versículo, diz que aquele que é instruído nas coisas espirituais deve repartir todas as coisas boas com aquele que o instrui, tá? Então, seria o referencial daquele versículo que nós vimos em Ezequiel 44, para os dias de hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Amém? Mas eu quero que você reparta que coisas boas comigo. Eu quero que você conte as bênçãos que Deus faz na tua vida, tem feito dia a dia, amém? Nós estamos aqui 24 horas para ouvir tudo que você tiver a dizer, mas eu quero que todos sejam abençoados e todos tenham essa coisa boa para repartir comigo. Bênçãos que Deus faz na tua vida, está fazendo, que todos os dias desse ano eu possa escutar de você: olha, Deus me abençoou, pastor, Deus está me abençoando, Deus está fazendo isso no meu lar, na minha família, na minha vida, amém? E quinta-feira, não esqueçam, vamos iniciar essa campanha pela família, e eu quero ver Deus fazendo coisas boas sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Ali ao lado tem uma